Olá, voltando à nossa aula de Química Inorgânica, nós vamos procurar mostrar para vocês hoje que a química inorgânica está presente no nosso dia a dia, embora às vezes nós não percebamos isso. Então nós vamos falar hoje sobre as fronteiras da química inorgânica, falar especificamente um pouco da química dos materiais, da química biológica, que mais especificamente a gente deve chamar de química bioinorgânica, e sobre catálise, envolvendo compostos inorgânicos em todos os três casos. Pois bem, novamente, a química sempre está a serviço das necessidades da sociedade, seja de uma forma direta ou indireta, seja na produção de combustíveis, como nós vimos na aula passada, na produção de fertilizantes, e então em várias áreas a gente vê a presença da química nos beneficiando ou nos facilitando a vida. E aqui nós vamos tratar um pouco da química dos materiais. Por que se desenvolve novos materiais, eu diria, dia a dia? Isso para atender à expectativa do homem em relação ao seu conforto. Até pouco tempo, eu não diria tanto pouco tempo assim, que nós tínhamos móveis em nossas casas basicamente de madeira, né? E as mesas, né, os nossos utensílios, cadeira, né, balcões, mas nós vemos que hoje em dia é difícil e caro, muito caro, adquirir um móvel de madeira, por exemplo, né? Tacos, né? Então isso fica um tanto quanto dificultado. E por isso é que nós então temos que desenvolver novos materiais, né? Cada dia surgem no mercado novos materiais com qualidades muito, talvez, diferentes daquelas dos materiais mais antigos, mais tradicionais, né? Então, materiais por si, né, são todos os tipos de substâncias químicas usados pelo homem para construir dispositivos com função específica. E esses materiais podem ser poliméricos, materiais cerâmicos, vidros ou zeólitos, né? E materiais em si, né, que têm função específica, por exemplo, a mesa, como nós comentamos, tem uma função específica, o material é a madeira, né? E um material que é bastante presente em nossa vida, além da cerâmica, que nós temos cerâmica também, que o material vem a ser um tipo de cerâmica mais transparente, não é o mesmo caso de uma xícara, ela pode ser transparente, né, de vidro, mas pode ser de cerâmica não transparente, né? Então, vidro, né, vem a ser, por definição, toda substância sólida, amorfa, mas pode ser também definido como um material cerâmico transparente, né? E a preparação do vidro leva a um resfriamento de um material que é fundido, né? Ele é resfriado rapidamente, antes que ele possa se cristalizar, né? E a obtenção do fundido como um líquido homogêneo é sucedido pela moldagem desse material, através de sopro, de prensagem, fundição, estiramento ou flutuação. Então, após a moldagem, né, usualmente ocorre o processo de recozimento, para dar uma maior consistência no vidro, para ele não se quebrar com facilidade. E algumas vezes tem também o processo de têmpera. Isso por quê? Né? Isso porque nós precisamos, às vezes, de vidros especiais. Por exemplo, se nós queremos um vidro para servir simplesmente como material de um copo ou de uma garrafa, é coisa diferente de quando nós queremos um vidro para usar, por exemplo, no box de um banheiro, né? Então, nós precisamos de um vidro que não seja quebradiço, porque esses vidros, por exemplo, de janela que são transparentes, eles quando quebram, eles têm uma superfície cortante muito acentuada. Já o vidro, por exemplo, de um box, né, o vidro blindex, ele já quando quebra não tem essa propriedade, ele já não tem aqueles cortes
ou aquele material cortante tão afiado, né? Então, por isso é que nós temos vários tipos de vidros, né? E, por exemplo, se a gente pensar hoje em dia, infelizmente, né, os carros blindados tem que ter um vidro com uma têmpera bastante específica para, inclusive, suportar o impacto de tiros, né? Então, cada necessidade exige um tipo de vidro. Então, a indústria que produz vidro, ela tem materiais, tem maneira diversificada de produzir esses materiais. Por isso que vidro de garrafa, ele tem, em geral, esses vidros todos, né, são baseados em silicato, né, e componentes de metais alcalinos e alcalinos terrosos, principalmente carbonato, né? Então, e nós temos também os que contêm em sua composição, né, silicato, né? E todos eles têm silicato, né? Mas alguns têm bóron, né? Então, por isso que nós temos aqui os vidros de borosilicato. E as aplicações são das mais diversas, sendo algumas aqui como embalagem, objeto de decoração. Nós vemos produtos de decoração muito bonitos, né? Nós temos aí os vitrais das igrejas, por exemplo, né, que são de vidro e que são artes, né? São materiais muito bem trabalhados, né? E nós temos também alguns instrumentos de laboratório que são de vidro, tampos de fogões, né? Hoje a gente, quando vai montar uma cozinha, parece que está montando uma boutique, porque nós temos tampo de fogões lindos, né? E esses tampos de fogões de vidro tem que ser um vidro que aguenta a temperatura, porque através desse vidro é que o material que está sendo preparado, né, o feijão, por exemplo, né, ele tem que ter o contato, a panela tem que ter contato com esse vidro. Então é um vidro realmente bastante especial. Mas vejo que até em tampo de fogões, hoje nós temos esse uso de vidro, né? Então é um material, até em prédios, por exemplo, né, além da própria utilização do vidro simplesmente para deixar entrar a luz, hoje nós temos vidro que, ao contrário, protege da luz, né? Que são vidros coloridos, que a gente vê prédios maravilhosos e grandes, né? E produzido com muito vidro. Vigas, né? Até vigas de sustentação de construções, né, são, às vezes, feitos de vidros bastante resistentes. Então, é uma área que tem muita aplicação de uso doméstico, na indústria, né, na construção civil. Então, é um material que realmente tem encontrado o seu lugar na sociedade com muita facilidade, né? Então, isso é só para mostrar, né, que não só a cerâmica, né, que nós temos aí os nossos pratos, as nossas xícaras, né, muito material de cerâmica, mas falamos especialmente do vidro, que é uma coisa que nós temos um contato muito íntimo com esse material, né? Na química bioinorgânica ou química biológica, nós, às vezes, não nos damos conta que elementos inorgânicos presentes em baixas concentrações, às vezes em muito baixas concentrações, são essenciais para os seres vivos, né? E só aqui para lembrar, né, que nós temos esses 7 elementos aqui, né, que estão presentes no nosso organismo, né? Nós sabemos, por exemplo, né, que o sódio que nós ingerimos no dia a dia é um elemento inorgânico, um metal alcalino, e que ele é necessário para controlar a pressão osmótica de nosso organismo. Se você come, né, muito sal, muito cloreto de sódio, você vai ter um problema de pressão alta. Se você consome pouco, eventualmente pode ter problema de pressão baixa, né? E o potássio, é interessante a gente lembrar, não só que o Guga comia banana, né, para não ter cãibra, mas ele é um elemento muito importante porque nós podemos ter
problema de coração por falta, né, de potássio, né? Então, nós temos já aí 2 elementos, metais alcalinos, os 2, né, que são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo, né? Lembramos também que 2 metais alcalinos terrosos, tanto o magnésio como o cálcio, estão presentes na nossa estrutura óssea, né, na parte estrutural do nosso organismo. Esses 2 aqui estão presentes na transmissão de alguma forma de condutividade, né? Seja lá para controlar a nossa pressão, né? E esses aqui já são presentes na nossa parte estrutural. E o ferro, né, é por demais importante porque ele, entre outras coisas, é responsável pela nossa respiração. É justamente o ferro que transporta o oxigênio no nosso organismo. E o cobre faz parte desse mecanismo de transporte de oxigênio, oxidando e reduzindo o ferro, né? E o zinco também é bastante importante no transporte aí, seja de elétron ou de ativação de outras moléculas no nosso organismo. Vários desses elementos, né, estão presentes nas metaloproteínas ou metaloenzimas. Então, eles têm função bastante grande no nosso organismo. Isso sem falar, por exemplo, do próprio cobalto que está presente na vitamina B12. Então, esses elementos inorgânicos estão presentes em quantidades substanciais no nosso organismo, mas nós temos outros elementos que estão presentes no nosso organismo em quantidade ínfima, né? Como o molibdênio, o cobalto, por exemplo, mas são deveras também importantes. Ainda nessa área de bioinorgânica, né, ou química medicinal, nós devemos lembrar que alguns compostos inorgânicos são usados no tratamento de algumas enfermidades, como o tratamento da leishmaniose, que é um problema sério, né, da nossa sociedade e que ele é tratado com antimoniato de N-metilglucamina, que é esse composto aqui, que tem o antimônio, que é um composto inorgânico, né? E no nosso dia a dia é muito comum você ter problema estomacal e toma o quê? Um antiácido. O antiácido nada mais é que compostos, né, pouco solúveis de metais alcalinos na forma de carbonato, que ele vai formar então hidróxido, evitando assim ou minimizando a nossa acidez do nosso organismo, né? Então, são compostos, alguns deles, bastante simples, mas que muitas vezes nós recorremos a eles para qualquer problema de saúde que a gente tenha. Um composto mais importante, ou dos mais importantes, não um composto, mas uma série deles, né, que são compostos inorgânicos, que nós encontramos no mercado, é para o tratamento de uma enfermidade que realmente assusta a sociedade, que é o câncer. O cisplatina, por exemplo, que é um composto inorgânico, ele entrou no mercado aí na década de 70, né? Ele é dos mais usados no tratamento de câncer, principalmente câncer de ovário, câncer de próstata. Então, ele está sempre presente no tratamento do câncer. E o carboplatina, que foi criado por causa dos problemas adversos gerados pelo uso do cisplatina, como queda de cabelo, fraqueza, e tem uma série de efeitos colaterais, como todos os fármacos usados no tratamento do câncer têm, né? Isso não é exceção para o cisplatina. Veio a ser elaborado o carboplatina, né, que tem aqui o elemento platina, né, como fonte principal, que é um metal de transição, né? Esse carboplatina dá menor efeito colateral, não é tão eficiente como o cisplatina, mas causa menor efeito colateral. É isso que faz com que a indústria venha sempre estar desenvolvendo novos produtos, né? Não tem fronteira, porque cada vez nós necessitamos de coisas que nos facilitem a vida, né? E outros produtos de platina, que nós estamos vendo aqui, são utilizados em países específicos, como esse aqui, na França, esse na China e esse no Japão.
esses aqui foram liberados para o mundo todo, né? Isso por quê que esses são liberados apenas nesse país? Porque o FDA, que é o órgão controlador de fármacos nos Estados Unidos, ele não reconhece esses aqui como tão eficientes e sem riscos adversos como os dois primeiros que nós mostramos aqui, né? Então, uma outra área também bastante difundida na química inorgânica é a catálise, porque muitos processos industriais usam catalisadores para produzir de uma forma mais barata, com menor custo de energia, né? Então, para isso, eles são mais específicos, às vezes, né? Para sua produção, usam catalisadores contendo metais, né? Então, a hidrogenação de olefina, por exemplo, né? Que é transformação de produtos insaturados em saturados, é uma reação catalítica bastante estudada. E um dos catalisadores utilizado, que é o catalisador de Wilks, o professor Wilks foi o idealizador desse produto, ele foi o primeiro a ser utilizado na hidrogenação de alcinos, alcenos e de aldeídos dentro da catálise homogênea, né? Então, isso é o que se procura, né? Fazer reações químicas que sejam mais produtivas e sejam mais seletivas. É interessante lembrar que o catalisador permite, em condições suaves, a hidrogenação seletiva de olefinas e acetilinos. Aqui está um importante catalisador de Wilkson e ressaltar também que, com o desenvolver da catálise, foi possível obter o L-Dopa de forma enantioseletiva e que isso é usado no tratamento da doença de Parkinson. E dentro dessa área de enantioseletividade, o professor Noyori, né, e o professor Knowles, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química em 2001. Isso vem a ressaltar, né, que o desenvolvimento da química de fronteira, né, ou da fronteira da ciência, ela é interminável, porque cada vez a sociedade precisa mais de produtos específicos.